Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho de vocês. Hoje nós vamos falar com o Dr. Sérgio Barrichello. Nós vamos falar tipos de dieta, tá? Ele é médico e nós vamos falar sobre dietas, né? Tem a dieta da lua, tem dieta da sopa, tem tantas dietas. Então vamos saber dele qual a dieta realmente que funciona. Eu não acredito em todos os tipos de dieta, não. Eu acredito que uma boa dieta, bem feita, o mais natural possível, com uma boa alimentação, é a melhor, né? Porque ninguém vai ver dieta o resto da vida. Aliás, dieta, o nome já é muito chato, né? Mudanças de hábito alimentar, que eu acho que é muito melhor ter uma alimentação de verdade, alimentação mais natural possível, menos alimentos industrializados, processados, temperos industrializados, tudo isso com certeza vai ajudar quem quer perder peso e, aliás, ajuda na saúde num todo, né? Quanto menos alimentos processados e alimentos industrializados, com certeza a sua saúde agradece e tem um ganho enorme. Gente, hoje nós perdemos o Seu Peru, que fez a gente rir durante tantos anos, esse ator maravilhoso que prestou sua voz para um monte de personagens, né? E na escolinha também fazia a gente morrer de rir. Morreu aos 101 anos, nossos sentimentos, né? Uma pessoa que trouxe tanta alegria neste mundo e que via de bem com a vida. Viver de bem com a vida também nos traz saúde e longevidade. Nossa, quase não saiu, né? Estar de bem com a vida faz a gente viver muito mais tempo e com muito mais saúde também. Isso é muito importante. Então, daqui a pouco está entrando aqui o Dr. Sérgio Barrichello, que nós vamos bater um papo com ele e vamos saber dele todos os tipos de dietas e se realmente dieta funciona ou é melhor fazer uma mudanças no hábito alimentar, né? Vamos ver isso, Dr. Sérgio, deixa eu ver aqui, se ele já está aqui. Obrigado, gente, por estar aqui. Ainda não. Não, ainda não. Ainda não. Daqui a pouco ele tá entrando aí. Tá em cima, né? Tá quase. Ô, Maria Ribeiro. Tá sempre aqui a Maria Ribeiro. Já virou uma companhia. Obrigado a vocês que estão sempre aqui comigo, trazendo a satisfação de estar com vocês, porque só dessa forma que a gente tá aqui, porque senão, se não tivesse para quem fazer essas lives, não teria o porquê da gente estar aqui. Então, muito obrigado por você estar sempre participando, divulgando, compartilhando com os amigos, chamando os amigos para entrar aqui. Olha, coraçãozinho, obrigado pelo carinho de vocês, muita gratidão, que bom estar com vocês. Olá, boa noite, sou São José dos Campos, cidade maravilhosa, tem muitos amigos. Dona Nete, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho de vocês, que bom estar aqui com vocês, né? Vamos ver o Dr. Sérgio se já está aqui, se não entrou, daqui a pouquinho ele está entrando. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não entrou. Dr. Sérgio ainda não entrou, tá? Mas daqui a pouco ele entra, né? Pois é. Gente, então assim, tem vários alimentos que a gente, às vezes, quando você compra os alimentos integrais, às vezes são um pouco mais caros, né? Mas tem várias formas da gente baratear os alimentos. Dona Dete, vejo você toda quinta-feira no Mulheres. Estou lá toda quinta-feira. Obrigado pelo carinho e companhia de vocês também lá no Mulheres, tá? Nossa querida Regina está de férias, mas toda quinta-feira eu estou lá. Tá com a Pamela, a querida Pamela agora, substituindo a Regina e fazendo um programa muito legal. Também a Pamela é excelente.
Olha, então assim, alimentos, gente, a gente pode usar melhor os alimentos, não jogar nenhuma parte dos alimentos fora. Aqueles talos, as folhas, que a gente despreza tanto, é cheio de vitaminas, de nutrientes, para que jogar fora, né? Usar os alimentos com mais inteligência, porque num país onde 30% da população passa necessidade e tem uma desnutrição, não devemos jogar alimentos fora, de maneira alguma. O talo de couve, a casca do abacaxi, você pega a casca do abacaxi, bate com 1,5 litro de água, uns folhinhas de hortelã, dá um suco maravilhoso. Você pode ferver a casca do abacaxi também, com 1,5 litro de água, pode pôr um pauzinho de canela no frio agora, dá um chazinho delicioso, super nutritivo. Ele tem uma enzima que é a bromelina, que é ótimo para o pulmão, é ótimo também como digestivo. Então, usar melhor os alimentos, não desprezar nenhuma parte dos alimentos, é uma forma inteligente. Não é pobreza, não. É cuidar melhor da saúde e não aceitar o desperdício, né? Num país onde 30% da população realmente passa por necessidade, não dá para a gente jogar alimentos fora, né? Boa noite a todos, Marcelo Oliveira, Neiva, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho, pelo 1.000 corações para vocês. Mônica, obrigado, Mônica, por estar aqui, obrigado a todos, né? Daqui a pouco o Dr. Sérgio Barrichello está entrando aí para a gente bater um papo sobre dietas, né? Dieta é uma coisa chata, né? Vamos ver com ele se realmente dieta funciona ou não funciona, tá? E qual é a melhor dieta? Ou se é o melhor a mudanças de hábito alimentar. Olha, uma coisa que eu posso garantir para vocês, com toda experiência, uma família, quando eles se reúnem e falam, vamos mudar a nossa alimentação da casa. Usar uma quantidade melhor de óleo, usar um óleo, uma quantidade muito pequena. Tem pessoas que chegam a usar 5 latas de óleo por mês, é uma coisa absurda, né? E depois, com o tempo, você pode mudando isso, e você pode realmente ir mudando a sua alimentação aos poucos, da família toda. Isso tem um ganho enorme, praticar atividade física, aproveitar melhor os alimentos, ter uma alimentação melhor, aproveitando todos os alimentos, com certeza vai trazer saúde para toda a família. Então, o Dr. Sérgio já está aqui. E vou aproveitar melhor os alimentos. Não joga alimento fora, é como se estivesse jogando a própria vida. Doutor Sérgio! Olá, André, como é que você está? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, você? Obrigado por você estar aqui mais uma vez com a gente, trazendo informações, que isso é tão precioso, doutor, né? Quando as pessoas estão bem informadas, com certeza elas cuidam melhor da vida no geral, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas antes, eu que agradeço o convite mais uma vez para a gente bater esse papo que é sempre muito agradável, sempre muito enriquecedor. Então é um grande prazer novamente estar aqui contigo, com toda a sua audiência aí, desse pessoal que sempre está presente, participa bastante. Então vai ser muito legal bater mais esse papo contigo, André. Que bom, doutor. Doutor, dieta, já vi dieta da lua, você também já deve ter visto, né? Dieta da sopa, tanta dieta. E essas dietas pode até fazer um efeito durante um período, mas é um período pequeno, porque ninguém aguenta fazer essas dietas muito restritivas, né? O que que você aconselha? O que que é melhor? Dieta ou se tem alguma dieta boa ou mudanças de hábito alimentar, doutor? Bom, né, a grande realidade é que é o seguinte, dieta, quando você fala em dieta, já vai te remeter àquelas restrições malucas, fala, meu Deus, eu vou estar de dieta, eu não vou poder comer isso, eu não vou poder aquilo e tudo mais. Na realidade, existe planejamentos, né? E a dieta, o que eu particularmente considero dieta é quando você dá atenção ao que você está comendo. Se você dá atenção ao que você ingere, você está em dieta. Existe dieta de engorda,
dieta de emagrecimento, dieta para diabético, dieta para ganho de massa muscular. Então, a palavra dieta é muito amplo. E a gente não. E o que eu defino como dieta é isso: é prestar atenção no ato alimentar, no ato, em um dos atos mais importantes que o ser humano, talvez o mais importante que o ser humano faz, que é nutrir o corpo. Nós temos uma condição, André, de termos essa possibilidade de termos experiências na Terra, né? Experiências nesse ambiente onde nós estamos. E o veículo que nos permite ter essa experiência é esse maquinário que, de alguma forma, nós adquirimos, né? Independente de como, mas nós adquirimos um maquinário extremamente eficiente para andarmos nos terrenos acidentados da nossa terra. E aí, o que acontece? Se a gente não cuidar desse maquinário, nós estamos fadados a ter as nossas experiências reduzidas. Então, quem está nos ouvindo aqui, entenda que nós estamos cuidando do nosso maquinário, do nosso automóvel, para vivermos as experiências aqui nesse ambiente onde nós somos colocados. E o combustível deste automóvel necessariamente precisa ser qualificado, né? Então, quando a gente fala em dieta, qual é a melhor, qual é a pior, qual é isso, qual é aquilo, nós precisamos pensar diferente. Nós temos que primeiro estar em dieta full time, porque como eu disse no início, a dieta é pensar, estar presente no momento alimentar. Então nós estamos em dieta, nós temos que estar em dieta, quando nós levamos a dieta nesse sentido. E a busca é de nutrir as nossas células, ok? Então, nós temos uma dieta, a melhor dieta possível é a dieta que nós nutrimos a nossa célula. Se você quer fazer low carb, se você quer fazer cetogênica, se você quer fazer dieta da lua, dieta do sol, dieta do que você quiser, pense da seguinte forma: o que faz bem para as minhas células? E a partir desse momento você vai ter uma nutrição adequada, né? Então, eu acho que esse é o caminho para a gente começar essa conversa, André, é levar por esse caminho. Dieta é pensar no que se come, estar presente no ato alimentar e buscar uma nutrição das nossas células, com alimentos que fazem as nossas células sorrirem. Eu acho que esse é um Doutor, grande começo. tá? Muita gente coloca a palavra dieta como sacrifício e sofrimento, né? Porque é o momento de você fazer, de cortar um monte, é fazer trocas também, não precisa cortar. Você pode fazer trocas, né, doutor? Em vez de comer um doce com açúcar, usa um doce com adoçante e não precisa comer doce todo dia, né? Come uma porção menor, né? A pessoa não precisa sacrificar tanto, não precisa ser essa dieta tão sofredora, precisa? André, veja bem, depende do objetivo do indivíduo. Depende de cada um tem um propósito, cada um busca um objetivo final. Se o seu objetivo for estar seco, em performance 100%, você não pode comer doce. Ponto. Não pode comer farinha branca. Por quê? Porque você tem alterações metabólicas com esses nutrientes, que não acho que nem vale chamar de nutrientes, que vão prejudicar o seu processo. Mas tudo depende aonde você quer chegar. O que é muito importante? Quando você falou, mas o cara, quando ele está com ansiedade, ele vai comer um docinho, ele não precisa comer todos os dias, tudo mais. O ser humano, ele tem uma compulsão por prazer, né? E esse é uma questão muito séria, porque quando você busca o prazer incessantemente, você se frustra mais vezes do que se você não tem essa busca. E o que nós entendemos por prazer na questão alimentar, André? Nós temos
um histórico de reconhecer o açúcar refinado a partir da década de 50, 60, que é uma droga pesada, né? O açúcar refinado ele é uma droga pesada que foi colocada no nosso ambiente pelo homem, e o homem que teve a oportunidade de mentir dizendo que o açúcar era bom e que o ovo era ruim, que a gordura era ruim. Então, nós somos hoje viciados em açúcar. Então, o que nós temos como prazer? O açúcar ou a farinha branca, que também vai se transformar rapidamente em açúcar. Então, quando nós precisamos de prazer, a busca de prazer incessante, e o prazer que nós conhecemos é o prazer que vai nos matar, a gente não pode buscar o prazer o tempo inteiro. E se porventura você quer manter o prazer o tempo inteiro, você precisa ter novos prazeres, que é aquele prazer que você mostra toda hora aí no seu canal, que é aquela sua plantação, com alimentos orgânicos, alimentos saudáveis que fazem as nossas células sorrirem. A partir do momento que o seu prazer for relacionado com essas coisas que fazem as suas células sorrirem, você pode ter prazer o tempo inteiro. Se o seu prazer é relacionado com as coisas que vão te matar, você não pode ter prazer o tempo inteiro. Então, é essa a questão. Quando a gente fala em substituir um docinho, você tem que pensar da seguinte forma: eu vou ter um prazer fugaz de 30 segundos numa colherada de quindim, e o meu corpo vai entrar num estado deletério de inflamação, não é bom, principalmente se isso for recorrente. Ou eu vou entrar num processo de prazer celular, onde eu vou dar nutrientes bons, e aí o paciente, a pessoa que vai comer, vai ter um aumento de serotonina e vai estar feliz com aquele nutriente. Então, nós temos aqui pontos importantes onde você pode falar para o seu paciente, falar assim, olha, você pode comer um docinho, e de fato pode. Você pode substituir algumas coisas, mas se o objetivo da pessoa for emagrecer de fato, continuar magro e ser uma coisa de performance e tudo mais, não dá para ter um consumo de carboidratos simples, recorrentes e em grande quantidade. Então, dá para substituir? Dá. Quando? Ocasionalmente. Raramente. Se você precisa de um chocolate para ser feliz, você precisa procurar de fato um médico ou uma assistência especializada, porque existem milhares de outros prazeres para você sobreviver e não no chocolate. É possível comer um pedacinho? Claro! Todos nós podemos comer, mas temos que ter muito cuidado e entender que é importante olharmos para o que nós desejamos. Entende? Então, a minha opinião, né, é essa, depende muito do seu objetivo. Dá para substituir, mas varia. Doutor, a questão de mais de 20 anos, na minha casa não entra açúcar e eu não uso farinha de trigo branca. Tá, mas é assim, vou na casa de alguém, não vou na casa de alguém, porque agora nem tá indo, né? Sai para comer com um amigo. De vez em quando, eu não sou radical. Até como, vê o café com açúcar. Toma aquele café com açúcar. Mas o dia a dia, a gente pode fazer essas mudanças, né? A gente pode ser um pouco mais radical e deixar esse docinho, esse café com açúcar, até um suco, para um momento na casa de alguém, quando você sai com alguém, mas você pode fazer essas mudanças no seu dia a dia, que já é um ganho muito grande, não é? Perfeito, você está corretíssimo. E o que acontece é isso. Qual é o seu objetivo? Se você quer ter apenas uma vida saudável, ter um corpo mais legal, que tenha saúde, você pode ter o consumo, só que é um consumo racional. Você precisa saber que aquilo não é o que a sua célula, não é o que o seu organismo precisa para estar bem.
Mas Sim. pode sim, você pode fazer uma visita e comer um pedaço de bolo, não vai te matar fazer isso, entendeu? É que o ser humano, se você não coloca ele numa caixinha, num trilho onde se segue, ele começa a não conseguir ter clareza e aí começa a entrar um negocinho aqui, entra um negocinho Sim, ali, e aí você tem grandes dificuldades. Agora, se você é o tem um perigo. nível de consciência já mais elevado, onde você consegue discernir do que você quer, o que vai te prejudicar e o que vai te fazer bem, não tem problema algum em comer alguma coisa que fuja daquela. Você não precisa ser radical de fato, que fuja daquele negócio, porque é natural você comer. Foi o que você falou, você vai sair, você vai fazer alguma coisa, dá para fazer, não tem problema algum. Doutor, e outra coisa, a pessoa que realmente precisa de perder peso, ela tem que ser um pouco mais radical, né? Quando ela consegue perder o peso, que ela está realmente naquele peso ideal para o corpo daquela pessoa, depende muito da altura, de tudo, vários fatores, porque cada um, ninguém precisa ter o corpo igual ao do outro, né? Muda muito de pessoa para pessoa, né? Então, essa pessoa no começo pode ser radical, porque ela precisa de perder, mas depois ela pode até comer esse pouquinho de vez em quando, mas com muita consciência, né, doutor? Toda Para não vez, estragar tudo, né? exato, toda vez que você tem um objetivo, você vai adequar a sua ação ao seu objetivo. Se você quer ser trincado, você vai precisar ir para a academia diariamente, vai fazer musculação, vai comer muita proteína e muito carboidrato complexo. Ponto. Agora, se você quer ser que nós queremos estar bem fisicamente, felizes com o espelho, mas principalmente saudável, você não precisa ir todos os dias na academia. Você não precisa comer apenas carboidratos complexos e proteínas. Você entendeu? Então, tudo isso é manejável. E quando nós temos um paciente que precisa perder peso, ele tem a fase de perda aguda e a fase de manutenção. A fase de manutenção tende a ser mais flexível para que o indivíduo consiga se manter no processo. Então, sim, nós precisamos ter uma perda, mesmo porque todo mundo que está aí, inclusive eu queria saber deles, o que eles me dizem. Quando eles começam num processo dietético, e aí no final do primeiro mês perdem 2 quilos, 1,5 kg, que eles fazem no mês seguinte? Continuam? Dobram a meta? Ou desistem? Então, você entende que é muito importante ter um início robusto para que possa ter aquele psicológico forte para se manter no processo. Então, E tem uma orientação, a orientação sempre de um profissional, né, doutor? Da área que pode orientar a pessoa, porque é muito individual, né, a alimentação de cada pessoa, né? E a quantidade de peso também muda de pessoa para pessoa, né? exatamente, é preciso, exatamente isso. O que nós estamos falando desde o início depende do nosso objetivo. Tem pessoas que vão precisar ser chimita para atingir dado resultado. E tem pessoas que não vão necessitar de um processo tão intenso por inúmeras questões genéticas, metabólicas, ambientais. Então, a obesidade, as dietas, elas dependem muito de vários fatores. O que as pessoas precisam levar sempre em consideração são os objetivos e o que elas estão dispostas a dar para alcançar aquele objetivo. Isso é muito É importante. verdade. Doutor, e outra coisa, as pessoas precisam não ficar focado que perder peso é uma questão só de estética também, por que não, né? Ficar mais bonitinho, né? Mas sem barriga,
faz bem para a autoestima e é muito bom para todo mundo nesta questão. Mas é muito mais do que isso, né, doutor? Os hospitais estão lotados de pessoas com doenças que vêm atrás da obesidade, né? Que é diabetes, pressão alta, doenças do coração, doenças vascular, depressão, né? Câncer. São inúmeras doenças, né? Que a obesidade traz também para essas pessoas. São vários fatores, né, doutor? Toda razão, André. Existe uma coisa que é muito interessante. Hoje, nós temos os pacientes obesos, eles normalmente têm uma nutrição inadequada. Para o paciente ser obeso, não é uma regra, mas é muito frequente, o paciente tende a ter uma alimentação ruim, rica em carboidratos simples, em gordura saturada, em proteína animal, mas sem muito critério. E aí, esses indivíduos, eles já têm uma nutrição que promove um estresse oxidativo, que é uma palavra feia essa, mas é uma palavra boa de vocês todos terem aí na cabeça, o estresse oxidativo que promove essas doenças. Então, não é só a obesidade instalada que vai levar a tudo isso. A nutrição inadequada diminui os fatores que são antirradicais livres, que aumentam o estresse oxidativo e que aumentam a possibilidade do indivíduo ter doenças, inclusive os cânceres e tudo mais. E aí, adicionalmente a isso, tem a obesidade, que já gera aquele processo inflamatório importante, que todas as funções celulares já são desbalanceadas, e aí sim o efeito cascata de destruição mesmo acontece. Então você entende que assim, não é só a obesidade, é a nutrição inadequada. Hipócrates já dizia pra gente: faça do seu alimento o seu remédio e o seu remédio o seu alimento. E essa é a grande verdade. Doutor, tem muita gente acima do peso, até bem acima do peso, com desnutrição. Tá cheio também, não tá? Muito, muito. Aliás, a maioria dos pacientes obesos, eles são desnutridos. A maciça maioria. Porque a nutrição, quando você observa a fundo, você busca o quê? Uma condição de sais minerais, de vitaminas, de outros micronutrientes que facilitam as suas reações químicas. Porque nós somos um grande tubo de ensaio. Reações químicas acontecendo a todo segundo. E quando você não tem complexo B, por exemplo, as vitaminas do complexo B, um monte de reação química acontece meia boca. E quando uma reação química acontece meia boca, você tem estresse aumentado, você tem ansiedade, você tem impotência, você tem queda de cabelo, você tem a pele feia, você tem intestino que não funciona, você tem... tudo que é de ruim tem. Então é isso. E os obesos, eles podem comer em volume, mas em baixa qualidade. Isso não só obeso, tá? Todos nós. Todo mundo, é verdade. Comer com pouca qualidade. E aí é muito ruim, André. Muito ruim. Isso não é só para obeso, é para as pessoas magras também. Ter uma alimentação boa é para todo mundo, né, doutor? Exatamente, exatamente. Doutor, aquelas pessoas que emagrece, depois engorda de novo, existe alguma dica que você daria para as pessoas para que elas tenham um controle maior do seu peso, mais duradouro? Não tenho nem dúvida. Uma coisa que é batata para ajudar é gastar energia, é fazer exercício físico. Isso aí é uma coisa que ajuda 100% das pessoas. Você sabe, André, tem um monte de rapaziada aí que está vendendo curso online que fala: você não precisa se matar de exercício, você não precisa se matar de dieta. Realmente, não é se matar. É ter uma frequência, ter uma organização. Então, se você tem ganha e perde peso, o que está acontecendo com esse indivíduo? Ele está tendo uma atitude, muda de atitude. Tem uma atitude, muda de atitude. Tem uma atitude, muda de atitude. Poucas são as pessoas
que mantêm uma linearidade de posição, de postura e ficam nesse efeito. Pode acontecer, mas não é a frequência. Então, a maior dica de todas é termos um padrão onde nós atingimos o sucesso segundo o nosso ponto de vista e mantém essa faixa de atividade, mantém essa ação. Se você tem uma dieta que você conseguiu equilibrar, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Hoje eu acordo de manhã, como um ovo no meio da manhã, eu como uma castanha, alguma outra coisa, almoço, um alimento que eu goste, mas que seja muito nutritivo. E aí, no final da noite, eu vou apostando mais nas gorduras boas, nas proteínas vegetais. Por quê? Porque no outro dia de manhã eu faço exercício. Quando eu Tá. faço exercício, com essa alimentação, por exemplo, abacate com ovo, além de ficar uma delícia, Fica. é extremamente nutritivo para quem quer preparar um ambiente metabólico para um dia seguinte fazer um exercício de manhã, por exemplo. Então, eu gosto, mas cada um tem a sua estratégia. Então, É. o ideal, André, é começar e continuar fazendo. Essa é a dica de ouro para alguém manter peso. Você já foi gordo, doutor? Já fui, já fui. Eu era extra pesado quando eu era Extra é menino. bom. Eu lutava judô, André. Eu lutava judô. Eu era judoca do Palmeiras, lutava Sei. campeonatos importantes e eu era extra pesado. Então você pode imaginar que o negócio era pesado. E aí eu perdi peso, mas eu me mantenho hoje também. Não é fácil, não, viu, galera? Não é fácil. É verdade, é verdade. Doutor, a dieta da proteína, realmente ter uma alimentação mais rica em proteína, não que tem que tirar totalmente o carboidrato, mas ter os carboidratos de uma cadeia melhor, os bons carboidratos, isso também funciona bem, né? Muito, muito bem. O que eu gosto de falar é o seguinte: os carboidratos, eles são maravilhosos. Só qual carboidrato? Os carboidratos bons, os carboidratos que não foram feitos como a arma química que é esse açúcar branco. Sim, entendeu? Então, o que que Farinha acontece? de trigo, né? Farinha A de farinha trigo. de trigo. A farinha de É, trigo, ela também não é um grande vilão. Por que não? Porque ela tem um nutriente, é o trigo amassado. Agora, quando você tem ela branca, para ela ficar branquinha daquele jeito, ela passa por vários processos que aí sim torna essa farinha ruim. André, olha que interessante essa analogia. Quando você come alguma coisa que é uma coisa integral, ou seja, um arroz, vamos falar de arroz, tá? O arroz integral e o arroz branco vai te engordar praticamente a mesma coisa, ok? Ou seja, a questão não é engordar. Só que quando você come um arroz branco, você tem um arroz que ele é quimicamente manipulado e ele é muito facilmente digerido pelo seu organismo. Ou seja, ele caiu no seu estômago, iniciou o processo, foi para o seu duodeno, onde aí sim começa o processo absortivo dele. E aí é assim, ó, ele caiu no duodeno, começa a entrar a corrente sanguínea, ele faz assim, ó, a sua glicemia automaticamente bomba, a sua insulina vem atrás correndo e aí sim você tem problemas metabólicos. Ao passo que você vai para o grão integral, por exemplo, você tem que digerir aquela casca. Aquilo ali é fibra. Então ele já entra num processo digestório mais complexo, não vai te jogar a sua glicemia lá para cima e automaticamente a sua insulina lá para cima, ele vai pianinho, vai mais devagarzinho, sendo digerido ao longo do seu trato digestivo e fora que ele contém mais fibras que vai te dar mais saciedade, ou seja, você tende a consumir menos, você é verdade. tende uma série de coisas benéficas. A fibra é vida, né? Porque a fibra vai para o seu intestino, interage com as bactérias que são
trilhões, nós temos muito mais bactérias do que células, inclusive, no nosso corpo, e aí faz um ambiente intestinal adequado. Ou seja, você conseguiu perceber, André, que interessante que você tem o mesmo grão, só que um integral e um trabalhado previamente. Aí você vai ver o valor de comer o integral. Doutor, e outra coisa, realmente você falou que você come arroz integral, você sente, demora muito mais tempo para você ter fome novamente, né? Do que você come arroz branco. E além disso, você tem esses ganhos, né? Que o arroz integral te traz. Lógico, em termos de engordar, vai ser a mesma coisa, sem ter o controle, né? Mas entra na corrente sanguínea mais lento, né? E não dá tão pico tão alto como o arroz branco, é isso, né? Exatamente. A gente fala do arroz porque é mais do dia a dia, é mais fácil É, de mostrar. Mas todos os grãos integrais, eles nos ajudam na questão de não ter uma digestão tão acelerada, uma absorção tão acelerada, e aí ele não dá o pico de insulina. Hoje, eu estava. Aliás, ontem eu fiz um vídeo para o meu canal do YouTube sobre insulina. E é exatamente isso. A insulina, ela é maravilhosa, tá? Fundamental. Só que quando ela está despejada na nossa corrente sanguínea, ela pega qualquer energiazinha, ou seja, qualquer glicosezinha que passa e entuxa ela para dentro da célula. Só que quando isso está saturado, quando já encheu, ele começa a virar gordura. E aí, gordura, gordura, gordura. E aí é aquela história, André. Carboidrato. Quem dá colesterol? Quem faz o negócio ficar ruim? Açúcar. Não é gordura. Entendeu? Então, por isso que o é açúcar verdade. é dureza. Durante muito tempo foi colocado isso de outra forma, não é verdade, né? Doutor, você falou em fibra, a importância da água para perder peso e além de a importância para que essas fibras que as pessoas consomem se tornem fibras mais solúveis e ter um bom funcionamento intestinal. O que você pode falar da água dentro desse quadro? A água é a coisa mais importante do planeta, né? Tanto é que não só o planeta, como nós somos feito da maioria do nosso corpo de água. Hoje, uma criança, um bebezinho, é cerca de 80% de água. Um idoso vai diminuindo, chega a 50%, 55% de água. Quem você acha que está melhor? Um bebezinho tenro, rosinha, ou um idoso? É, Ou seja, por que o bebezinho está melhor? Porque ele tem muito mais água. Então, água. a água é tudo. E, inclusive, é interessante que a gente vai batendo papo aqui, eu vou lembrando das coisas que eu faço. No meu canal do YouTube eu tenho um vídeo de água, que é exatamente isso que eu esmiuço e mostro a importância da água em todos os estágios. Todas as nossas reações químicas, elas produzem água ou estão em meio aquoso. Não, há raras exceções. Mas a maioria das nossas reações químicas necessitam de água para ter um desempenho adequado. Então, você imagina, André, se nós não temos água, nós não temos digestão adequada de quase nenhum nutriente. E outra coisa, quando a gente relaciona com as fibras, aí você faz com que a hidratação das fibras solúveis, elas aumentem a fibra, e aí, além de aumentar a superfície de contato com as bactérias e aumentar a possibilidade dessas bactérias boas consumirem isso como substrato, como comidinha, você tem ali uma questão intestinal mais adequada. Você diminui a estase intestinal. Quem não faz cocô não emagrece bem. Então, fazer cocô é importantíssimo. A medicina tradicional, ela reza que fazer cocô a cada 3 dias é bacana, tá normal. Mas não é isso. Cocô, se você come todo dia, se entra um troço todo dia, como não vai Tem que sair sair, todo dia, é pô? verdade. Né? É, Ah, é. mas não dá porque tem um processamento, tá tudo bem, mas pelo menos dia sim, dia não.
Quem não faz cocô direito, numa consistência bacana, quem olha para as fezes, quem às vezes fala, ai, cocô nojento, então não, tem que olhar para as fezes, tem que olhar para o xixi, porque as Faz suas parte, né? É fezes verdade. vão te É. mostrar muito do que você está sendo naquele período. Então a água é tudo de mais importante. Nada vai funcionar adequadamente sem a água. Então, você foi muito preciso em trazer a água para essa mesa, porque realmente é fundamental. Doutor, ó, nós temos muito papo ainda para ter muitas perguntinhas aqui, mas eu queria só de antemão você colocasse, porque muita gente perguntando seus contatos, tá? Se Né? você puder já passar seus contatos, eu gostaria. Tá, eu vou passar o meu Instagram, DR Sérgio Barrichello, o meu canal do YouTube, DR Sérgio, é tudo DR de doutor Sérgio Barrichello. Barrichello é Barrichllo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui Tá. arroba doutor É Sérgio Barrichello é Barrichello. L-O. É o que está escrito aqui embaixo, ó. É, é. Doutor, tem um WhatsApp que você possa deixar? Eu tenho aqui, eu vou escrever aqui também, ó. Ó, esse é o meu WhatsApp. Aí o pessoal pode mandar mensagens para mim que eu reencaminho para onde precisar reencaminhar, se for o caso. Tá? O Qual que é o WhatsApp, doutor? Você escreveu aí, mas fala, por favor. 98457-3917. Ó, Vou colocar aqui o arroba da Healthme, que é o meu consultório, que aqui que o fica pessoal onde, doutor? fica no Brooklyn, na Berrine. Na Aqui Berrini. a Super fácil de ir gente lá. tem. Oi? Super fácil de ir. Super, super fácil. E aqui na clínica a gente trabalha exatamente com esse conceito de, primeira coisa, acolhimento, né? Porque nós sabemos a grande dificuldade de emagrecer, e não só de emagrecer, de ter uma vida diferente, né? Ser Então, cobrado a vida toda, doutor, porque uma pessoa obesa, ela é cobrada pela sociedade, pela família, por um monte de gente, direta ou indiretamente, a vida toda. Então, essa pessoa já está com o seu emocional muito delicado, então ela precisa ser tratada com muito carinho e ela precisa ser mostrada que o caminho para ela perder peso tem esse caminho e é com amor que ela vai conseguir, né? Não é com desespero, com sofrimento, né? não, exatamente. Para cada pessoa tem uma ferramenta. Você entende? O É, que é muito importante, não se vitimizar, né? Tem sim. que É. arregaçar as mangas e ir para frente e procurar a ferramenta que mais se encaixa com essa pessoa. Muitas vezes a pessoa não tem nem condições de fazer exercício, porque tem Sim, alguma debilidade motora, não é. tem condições. Esse paciente, o que vai acontecer com ele? Ele não vai emagrecer? Não vai. Nós precisamos de uma estratégia diferenciada. E hoje, né, É. André, tem remédios, tem procedimentos endoscópicos, que é o meu setor, que são os balões Sim. intragástricos, redução de estômago por endoscopia, que é o que eu mais faço. Tem cirurgias, tem O sempre. balão, doutor. E o balão? O balão ele é uma estrutura, ele é uma estratégia que, na minha concepção, é maravilhosa. Eu adoro uma perda de peso em torno de 15 a 20%. Lembrando sempre que ele é uma ferramenta, né? Por que uma ferramenta? Porque o paciente, para que ele venha emagrecer e ter uma vida saudável e mantenha isso a médio prazo, que é o nosso foco, ele precisa fazer tudo isso que nós já falamos. Dormir bem, Sim. comer bem, ir no banheiro bem, gastar energia, estar com o seu estresse relativamente controlado, que hoje em dia é complexo, mas tem que estar. Então, É. o balão entra com uma ferramenta nesse cenário. É exatamente o que eu faço. Eu trago o meu paciente
coloco na mesa as condições que ele precisa obter para atingir o resultado que ele deseja, e aí eu apresento ferramentas. E o balão é uma ferramenta. Vou te mostrar aqui, né, um balão. Vamos ver se você consegue ver aqui, ó, nesse modelo. Ele fica do jeito certo ou fica feio, fica ruim aí? Tá dando pra Não, tá ver? ótimo, dá para ver perfeitamente. Então tá bom. Ó. Isso aqui é um Tá balão de bem. verdade. Esse laranjinha aqui é um balão. E esse é um Tá. modelo de estômago que, obviamente, ele é um pouco menor do que o normal e o balão também é um pouco menor. Nós entramos por aqui, que é o esôfago, e deixamos uma prótese de silicone dentro do estômago do paciente, ocupando o espaço. Quando ele ocupa o espaço, quando o alimento desce por aqui, ele já encontra a primeira resistência à passagem. E quando tem o estiramento da parede do estômago aqui nessa região, ele sinaliza ao cérebro, mediante a receptores aqui no fundo gástrico, que ele tem comida lá dentro. E aí o indivíduo tem saciedade. Com a saciedade, que também acontece, porque esse momento, se vocês repararem aqui, pessoal, ó, o Sim, estômago não é dá para ver assim, não. perfeitamente. O estômago, ele não entra aqui e cai. A gravidade não ajuda tanto assim. Ele precisa ter movimentos para fazer essa rampinha para ele descer, ok? Para a comida sair do estômago, ele não tem um buraco aqui embaixo da gravidade, ele tem que fazer uma rampa e sair. Como que ele sai? Com os movimentos peristálticos, que são os movimentos propulsivos do estômago. Quando o balão está aqui dentro, esses movimentos propulsivos são inibidos. Por quê? Porque o nervo vago, que é um nervo que sai do cérebro e faz toda a inervação do estômago, ele perde o tônus e aí o estômago fica sem movimento. Então, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar que está interessada em fazer o indivíduo perder peso, nosso paciente ir para frente, e tem uma ferramenta dessa, onde o paciente come uma pequena quantidade e fica saciado, os resultados são geniais. São Né? geniais. É Então, verdade. essa é a história Quer do dizer, balão. quer dizer, a pessoa hoje, ela tem uma gama de coisas a seu favor para perder peso, né, doutor? E melhorou muito tudo isso. E a ansiedade, doutor, que é um fator, até uma pessoa colocou que o marido dela só conseguiu perder peso quando ele tratou a ansiedade. Aham, aham, aham. Inclusive, aqui a Altiene, pessoal, ela falou: se ficar magro fosse fácil, não teria gente obesa. Ela tem toda a razão, tem muita razão. Metade do planeta está acima do peso. Quando se trata de ansiedade, existem coisas a serem consideradas. Todo mundo está ansioso, né? Sim. Existe a ansiedade patológica e a ansiedade normal do dia a dia. Do dia a dia. O que é a ansiedade patológica? É aquela ansiedade que interfere na qualidade de vida do indivíduo, né? Tá. E aí sim tem que ser tratada. Como se trata a ansiedade? De diversas formas. Você pode ir pelo método mais fácil, que é logo tomar aquela fluoxetina, aquele remedinho que vai ajudar, mas tem as coisas que, na minha opinião, que sou um cara um pouco menos alopático, que eu prefiro umas coisas mais naturais, investir, por exemplo, em meditações e tudo, mas que para o ansioso já é mais difícil, mas vale É, muito a pena. é. E na própria alimentação, né? Porque o que acontece? Quando você toma fluoxetina, você tem uma inibição da recaptação da serotonina. Ou seja, a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, né, do bem-estar, que é produzida no intestino, 90% no intestino, ela banha o cérebro e o cérebro e as células captam esse neurotransmissor e degradam ele. Ele vai sendo recaptado e digerido, entre aspas. E a fluoxetina, a sertralina, todas as inas da vida, fazem com que esse neurotransmissor não seja degradado
e ele continua banhando o cérebro. E é assim que a serotonina funciona. Se ela entrar na célula, dançou. Então ela tem que banhar o cérebro. Aí você toma um remedinho, ele evita que a célula grude, pegue a serotonina e fica lá banhando, você fica felizão. O que acontece? Se você tem uma produção de serotonina bacana no seu intestino, é onde se produz 90%, você bomba de produzir serotonina comendo cereais, grãos integrais, legumes, verduras, frutas, boas proteínas, boas gorduras. Você bomba de serotonina o seu corpo, que vai subir para o seu cérebro, e você não precisa inibir a recaptação. Você tem um monte aqui que você mesmo fez. E aí tem um outro porém. Serotonina gera a melatonina. Ou seja, se você come bem, suas células estão felizes, faz serotonina, você também faz melatonina e você dorme gostosinho, que faz com que você gere todos os hormônios anabólicos que você precisa, e aí você é feliz e magro e forte e aquele cara que tem aquela em todos viril, ou seja, você entendeu que é um, né? É o E esse processo, é. E tem muita gente que toma furosemida, e eu conheço, são poucos casos as pessoas que perdem peso. A maioria ganha peso, né? Tomando a furosemida com o tempo, né? na realidade, assim, A furosemida não, fluoxetina, fluoxetina. a fluoxetina. Furosemida é diurético, é. Fluoxetina. Então, na realidade, é uma medicação que diminui a ansiedade. E diminui mesmo. Eu mesmo já prescrevi para vários pacientes. Porque é uma intervenção válida. Eu não digo nada ao contrário, mas existem outras formas. A fluoxetina, ela, quando você está tomando, você tem uma condição de evitar a busca por prazeres maiores. Você entendeu? Porque você já tem um prazer. Você tem um nível de serotonina alto no cérebro, você está numa sensação boa, você tem um ambiente bom. Tanto é que eu até quero saber de vocês que estão aí, se vocês já tomaram fluoxetina e se não tiveram, não se sentiram bem. Isso aí eu já tomei uma dada ocasião e me senti muito bem. Então, pode ser um início de um processo, né? Agora, o emagrecimento não tem nada a ver com a fluoxetina, e sim com o efeito que ela tira a ansiedade, e você não vai buscar o chocolate para ter prazer, porque você está com um pouco de prazer por causa dela. Doutor, o 5-HTP. Uhum. O 5-HTP, ele é o 5-hidroxitriptofano. O que é isso? Isso é uma substância que vai gerar a serotonina. Ele é um precursor de serotonina. Só que muitas pessoas falam, eu vou tomar 5-HTP, então eu vou bombar a serotonina. Ok, só que não come nada que preste, enche a cara de comer chocolate, pudim e pão, você pode tomar 5 quilos de 5-HTP por minuto, que nada vai adiantar. Pelo contrário, você tem uma síndrome serotoninérgica que é pior ainda do que o soneto. Então, assim, o 5-HTP, ele pode ser consumido, só que se você não tiver um ambiente adequado, nem absorvido ele vai ser. Então, concentre, se você precisar de uma diretriz, concentre no alimento adequado. Aí, o 5-HTP também. Doutor, é possível as pessoas perderem peso sem abrir mão do carboidrato? É possível. E como? Né? Depende da estratégia adotada. Tem pessoas que vão, por exemplo, comer um carboidrato simples no gelzinho de carboidrato. Para quê? Para dar explosão no exercício físico. Então, depende muito da estratégia. Quando nós falamos em perda de peso, nós temos sempre que levar em consideração que o carboidrato ele tem o complexo e o simples. O simples dá energia rápido, e aí dá pico de insulina rápido, que nem sempre é ruim. Muitas vezes é importante. Porque por exemplo, quem quer ganhar massa muscular, quer fortão, inchar músculo, vai ter benefício. Então,
Dá para emagrecer consumindo carboidrato? Sim. Só que a sua linha de base precisa ser estável em alimentos que vão fazer bem para a sua célula. E quando a gente fala dá para emagrecer comendo carboidrato, não é enchendo a cara de chocolate 20% da PAN, né? Aquele guarda-chuvinha, que é gordura e açúcar puro. Então, com carboidratos bacanas, na hora certa, sim, dá para emagrecer. Dá para emagrecer. Falar em hora certa, doutor, jejum e tirar o jantar. Esses dois é bom ou é ruim? André, eu gosto. Eu gosto muito. O que acontece? O jejum, ele tem uma série de benefícios. Nós temos inúmeros estudos sobre jejum, jejum mais longo, jejum mais curto. Nós temos estudos mostrando que o jejum ele é capaz de promover uma autofagia, que são a destruição de células velhas, abrindo espaço para células novas. Então, é uma coisa que pode vir a ser muito genial quando feito de uma maneira correta. Tem pessoas que fazem hoje, que praticam jejum de uma semana. Ficam só no líquido por uma semana. E aí você pensa, nossa, esse cara vai estar esbagaçado no final dessa semana. Não, ele está voando, ele está mais magro, mas só que está voando, está se sentindo super bem. Eu sei disso porque eu acompanho várias pessoas que fazem. Eu não faço, não. Eu faço curtinho quando eu faço. Mas a melhor forma de se fazer jejum hoje é se planejando. Você não precisa fazer jejum todos os dias, você já vai ter benefícios. Você pode fazer um jejum onde você pode começar tirando o seu café da manhã. Hoje as pessoas falam, o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Depende da estratégia. Metabolicamente ele vai te ajudar se você consumir alguns tipos de alimento, mas tudo depende da estratégia. Então, o jejum bacana, você, primeira coisa, tira o seu café da manhã. Vai, dorme, come não muito, come cedo, tipo 8 horas da noite, 7 horas da noite. Tira o seu café da manhã e vai lá para as 10 horas da manhã, no lanchinho da manhã. E grandes benefícios. Aí você abre mão e vai para o almoço. Aí você tem um jejum de 16 horas, mais ou menos, que sim, ajuda muito. Tem pessoas que vão ter um ótimo benefício, e tem pessoas que não vão ter. Tem pessoas que vão se adaptar perfeitamente. Tem pessoas que não vão se adaptar. Cada caso é um caso. Cada Entendi. caso é um caso, exatamente isso. Sim. Sim. A questão do jantar, doutor, tirar o jantar. Então, tirar o jantar também depende, parece meio repetitivo, né? Mas É. depende da estratégia. Não, mas Não está tem certo você jeito. colocando. Tudo tem que ter estratégia. Tá certo. O que acontece, né, André? Quando você tem uma estratégia, por exemplo, você tirar o jantar é muito ruim, porque depende da hora que você vai fazer isso, você não tem energia. Aí você vai ter que fazer um pré-treino. Para você fazer um pré-treino, você vai consumir o quê? Ou um preparado adequado, ou um alimento, uma banana. Você come uma banana para ir treinar, uma hora depois, ainda essa banana pode ser que esteja lá dentro. A gente não sabe, cada um tem um tipo de absorção, cada um tem um tipo de digestão. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, comer à noite tem que ser uma alimentação não tão pesada, porque o nosso trato gastrointestinal ele entra num certo stand-by, né? Nós diminuímos todo o nosso gasto, todo o nosso metabolismo, ele é um pouco diminuído durante a noite, né? Então, se você come muito, você vai ficar mais empapuçado, mais cheio. Então, depende da sua estratégia, vai valer a pena você tirar o jantar. E depende da estratégia, não. Vale a pena você comer ali uma proteína bacana, ou mesmo fazer o lanchinho que eu falei para você, daquele do abacatinho com um ovinho, um pãozinho integral, coisinha pequena.
e come gostoso, dorme confortável, dorme gostosinho, não empapuçado. Você entende? Então depende da estratégia. Por isso que, como você sempre diz, tem que ter uma assistência profissional adequada, porque cada um tem a sua individualidade, tem toda a questão de própria, né? Cada um é um ser humano único. Doutor, agora cortou seu som. Cortou seu som. Você está me ouvindo? Cortou Agora você está me agora. ouvindo? Voltou? Não, eu te ouvi. Só até agora cortou.